E vamos já abrindo no livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Nós estamos em uma série de mensagens. Essa série se chama Máscaras. Estamos estudando, conversando sobre a conversa entre Natã e Davi. No primeiro episódio da série, nós falamos sobre a iniciativa de Deus. No segundo episódio, nós falamos sobre o diálogo de Natã e Davi. Como é que Natã abordou a Davi, como é que Natã chegou até a Davi, que forma ele transmitiu a palavra de Deus a Davi, e também a forma que Davi recebeu essa palavra, como é que estava o coração de Davi para receber a palavra. E hoje, ainda não é a parte final será domingo que vem. A gente tem esse domingo, ainda mais a última parte, domingo que vem. E hoje nós vamos continuar tirando algumas lições sobre esse diálogo de Natã e Davi. Vamos lá, ler a história toda, capítulo 1 até o 14. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi, ele disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. 4. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. E ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, porque não se compadeceu. 7. Então Davi disse a Natã: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhes dei a casa do seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhes dei a casa de Israel e de Judá. E se fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. 9. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos seus olhos? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com espada dos filhos de Amon. 10. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, as suas próprias vistas, e darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. 12. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isto diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que lhe nasceu morrerá. 15. Então Natã foi para sua casa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Obrigado pela tua palavra, Senhor. Meu Pai, eu quero pedir, usa a minha vida, Senhor. Fale comigo, fale com os meus irmãos, Pai. Que esta palavra, Senhor, venha transformar, gerar vida, restauração em nosso meio. Tira a dureza, Pai, do nosso coração, Pai. Tira a dureza, Pai, do nosso coração. Quebranta, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e ouvirmos a Tua voz. Senhor, se existem máscaras em nós, Pai, que essas máscaras venham cair, Pai. Que sejamos livres, Pai, libertos de todo mal, de todo domínio do pecado. Fale com cada um de nós, Senhor. Fale comigo, Pai. Fale com meus irmãos, eu te peço, em nome de Jesus. E mais uma vez eu te peço, Senhor, que neste local não venha faltar alimento, Pai. Que sejamos alimentados pela Tua palavra. Que sejamos ensinados pela Tua palavra, Deus. Que possamos, Senhor, aprender a Tua verdade e os Teus ensinamentos. Pai, nos dê fome e sede da Tua palavra. Que não venhamos trocar a Tua palavra, Pai, por outros valores, Pai. Mas que a Tua palavra seja o valor maior das nossas vidas, Senhor. E que possamos, Senhor, ouvir e praticar. Levante, Senhor, pessoas para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, Pai. Que nas igrejas, Senhor, do Brasil e do mundo, a Tua palavra seja pregada, o Evangelho de Cristo seja anunciado, Senhor. E que em todo lugar as pessoas ouçam que existe salvação, Pai. Que nas ruas, nas escolas, Pai, em todos os lugares, a Tua palavra seja anunciada. Eu clamo ao Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada, nas 2 semanas passadas, nós estamos vendo esse diálogo, esse confronto que Natan, ele tem com Davi. Davi viveu aí mais ou menos 1 ano com esse pecado. E talvez para ele estava tudo bem. Talvez para Davi a vida poderia continuar dessa forma. Mas nós vimos que o nosso Deus é um Deus de amor. Vou deixar, como está calor, eu vou deixar assim mesmo. Eu deixei os versículos no celular aqui. Obrigado, viu, Davi? Obrigado mesmo. Como nós temos um Deus de amor, o nosso Deus não quer nos deixar na condição que nós estamos. O nosso Deus quer nos tratar, o nosso Deus quer nos mudar. O nosso Deus quer curar as nossas feridas. Então no versículo 2, então Natan disse a Davi: você é esse homem, Davi. Você é esse homem. Você tem vivido em pecado, Davi. Você matou Urias, você tomou a mulher de Urias. Como pode, Davi, um homem conhecedor da palavra de Deus, viver dessa forma? E aí Natan continua dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. O primeiro ponto, Natan fala para Davi: assim diz o Senhor. Mas antes disso ele diz: você é esse homem. Você é esse homem. Davi tinha enfurecido. Aquele homem que pegou a cordeirinha merece a morte. E Davi fala: você é esse homem. Você é essa pessoa. O que acontece com a gente, irmãos? Que nós conseguimos ver defeitos e falhas em todas as pessoas, e nós não conseguimos ver os nossos próprios erros e as nossas próprias falhas. O que acontece com a gente? Que a gente consegue ficar indignado com todo mundo, e a gente não sente dor e pesar pelos nossos pecados. O que acontece conosco? Que a gente consegue julgar todo mundo, mas quando chega conosco, a gente nos trata com
Me ajudem. Leviandade. O que acontece conosco? Quem nós estamos nos tornando? E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem olhado mais para fora? Ou você tem olhado mais para dentro de si? É muito mais fácil olhar para fora. É muito mais fácil olhar para fora. É muito mais fácil colocar a culpa nos políticos. É muito mais fácil colocar a culpa na mulher, no marido. É muito mais fácil colocar a culpa no trabalho. É muito mais fácil colocar a culpa em todo mundo do que se responsabilizar pelos nossos atos. Talvez o que nós precisamos é nos responsabilizar por nossas atitudes. É deixar de culpar os outros e olhar para nós. E eu queria perguntar para você, você não precisa me responder, mas hoje, que tipo de pessoa você se tornou? Hoje, que tipo de pessoa você se tornou? Por que eu pergunto isso? Porque tantas coisas vão acontecendo na nossa vida. Tantas coisas vão acontecendo. E essas coisas vão interferindo em nosso caráter. Vamos nos decepcionando. Vamos nos ferindo. Vamos nos machucando. E vamos nos tornando uma pessoa diferente daquilo que Deus Ele quer que nós sejamos. E colocamos as nossas máscaras para nos defender. E a nossa máscara, muitas vezes, é o nosso coração enrijecido, duro, para nos proteger de pessoas, para nos proteger de feridas, de frustração. Colocamos máscaras para nos defender de pessoas que nos feriram. Que tipo de pessoa hoje você se tornou por tantas coisas que aconteceram na sua vida? Natan diz para Davi: eu te ungi rei de Israel. Eu te ungi Deus de Israel. O primeiro ponto aqui, eu quero te chamar a atenção. O que Deus Ele fez em sua vida? O que Deus Ele fez em sua vida? Quem era Davi? Davi era um homem franzino, que cuidava de ovelhas, pastor. Talvez ninguém botava uma fé em Davi, mas Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Davi era um homem pequeno, um homem simples, que aos olhos das outras pessoas nunca poderia ser um rei, mas Deus fez Davi um rei. O que Deus Ele já fez na sua vida? Nós vamos perdendo a nossa essência. Nós vamos perdendo aquilo que Deus Ele fez em nós. Por conta de circunstâncias. O que Deus já fez em você? Talvez você diz assim: nossa, eu tinha uma fé. Como eu tinha uma fé. Nossa, antes eu tinha uma vontade de servir a Deus. Antes eu tinha uma vontade de fazer a obra de Deus. Antes eu amava as pessoas. Antes eu amava vidas. E agora? O que aconteceu? O que foi acontecendo para esse amor? Para esse chamado? Para isso ir se perdendo em você? Davi, Deus te fez rei de Israel, Davi. Olha o que Deus Ele fez na sua vida. Olha o que Deus Ele fez em você.
Irmãos, parece que muitas vezes nós esquecemos o que Deus ele já transformou em nós. O caráter ruim que nós tínhamos. O jeito que éramos. E o quanto que Deus ele nos tratou, nos curou, nos transformou. O que Deus ele já fez. Eu costumo dizer que eu tenho um privilégio. Quantas pessoas eu vi Deus transformar? Quantas pessoas eu vi Deus transformar? Eu vi o Carlos chegar na minha casa, adolescente. Muito tempo. Muito tempo. Eu vi o Carlos ter sonho de estudar, de querer fazer uma faculdade. Eu vi o Carlos se apaixonar. Eu vi o Carlos casar. Hoje ele tem formação, tem trabalho. Não só ele, mas tantas pessoas. Vi o Fernando, estudava na faculdade lá, trabalhava na área de produção, fazia química. Vi comprar a primeira casa, a segunda casa. Eu vi quantas coisas Deus fez na vida dele. O que Deus ele já transformou. Irmãos, eu posso falar quantas experiências Deus me deu de ver Ele fazendo coisas, transformando pessoas. E isso é Deus. O que Deus ele fez em nossas vidas. O que Deus ele fez em nós. Quantas coisas Deus já fez em nossas vidas. E nos parece que nós esquecemos. Nós esquecemos as coisas que Deus ele já fez em nós. E agora tem esses jovens aqui, né? Vamos ver acontecendo. Eu falei para o Lucas que eu fiquei feliz, porque ele falou, olha, eu quero entrar lá na tal empresa. Pode falar o nome da empresa? Pode, né? Pode revelar ou não? Deixar em off? Eu quero entrar lá. Eu vou orar por você, né? Vai dar certo, vamos lá. Não falei que ia dar certo, mas falei que ia orar. Deus não me revelou que ia dar certo. Vamos orar. Orei. E aí quando ele falou, olha pastor, deu certo, consegui. Maravilha. Maravilha. E assim vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai conquistando, vai avançando, irmãos. Deus vai nos abençoando. Deus vai fazendo coisas em nossas vidas. Às vezes você que é jovem, parece que não vai dar. Parece que nunca vai acontecer. Meu filho, vai acontecer. O Deus que você serve, Ele está cuidando da vida de vocês. Ele está cuidando da vida de vocês. O Carlos está casado. Você vai casar também. Você vai casar também. Fique em paz. Vai dar tudo certo. Não perca a sua fé. Às vezes parece que não vai chegar, não vai vir a varoa abençoada. Vai chegar. Chegou para o Kaique, por que não vai chegar para você? Né? Olha só, olha. Vai chegar. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nos abençoa. O Deus de milagre, né? O Deus que salva as nossas vidas, que transforma. Um Deus que nos dá uma família, uma esposa, um marido, filho. Um Deus que nos faz viver aquilo que Ele tem para nós. E a gente não pode esquecer disso. Continuando. Versículo 8. Dê-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dele a nação de Israel. Se não fosse o suficiente, eu teria te dado ainda mais. Além de ter feito Davi rei, Deus tinha dado coisas a Davi. Irmãos, quantas coisas Deus tem nos dado. Quantas coisas Deus tem nos dado. O quanto que Deus já te abençoou, irmão. O quanto Deus já te abençoou. O quanto Deus tem dado provisão. Eu tive uma experiência tão simples, mas foi muito marcante para mim. Há 2 semanas eu estava jantando, e o Espírito Santo falou para mim,
Sabe o que você está comendo agora? O que você está comendo agora é o pão nosso de cada dia. O que você está comendo agora é o que você ora todos os dias. O que você tem na sua mesa é aquilo que eu tenho dado para você todos os dias. Para mim foi uma experiência muito profunda, de ver o sustento, de ver a provisão de Deus na minha vida. Às vezes nós estamos desesperados, às vezes nós estamos atribulados, esquecendo o que Deus Ele faz em nós. Irmãos, quantas bênçãos você pode contar? Quantas bênçãos você tem para contar? Quantas bênçãos Deus tem te dado? Será que você consegue olhar para essas bênçãos? Será que você consegue, lembrando de um hino do cantor cristão, quantas bênçãos, né? Eu não sei a letra aí, mas não lembro exatamente, mas do cantor cristão. E quantas bênçãos nós temos? Será que você consegue contar as bênçãos de Deus? Será que você consegue olhar para aquilo que Deus Ele tem dado para você? Ou será que você tem desprezado as bênçãos de Deus? E a gente esquece disso. A gente começa a ter uma vida como se o nosso Deus nunca tivesse nos abençoado. A gente começa a ter uma vida como se o nosso Deus nunca tivesse dado a provisão para nós. A gente começa a ter uma vida como se o nosso Deus só tem colocado provas e tribulações. E não temos olhado para as bênçãos de Deus. Eu te convido a olhar para as bênçãos que Deus tem dado a você. Na sua oração, não deixe de ter ações de graça. Não deixe. Se você só olhar problema, você não vai olhar as bênçãos de Deus. Não deixe, eu falei inclusive no aconselhamento, não deixe que os problemas da sua vida pesem mais do que as bênçãos que Deus tem te dado. Deus tem dado bênçãos para você, só que sabe o que acontece? A gente tem dado mais valor para as tribulações. Irmãos, deixa essas bênçãos pesar mais do que os problemas. Olhe mais para elas. Olhe mais para elas. Olhe mais para aquilo que Deus Ele tem dado a você. E aí, se a gente começa a olhar só os problemas, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais focar na minha vida com Deus, porque é só luta. Só luta, 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 luta. É lógico, você só olha para as lutas, você só olha para o problema, você só foca na tribulação. Tem uma amiga nossa lá, que a filha dela, não sabemos a enfermidade, a menina tem 12 anos, alguma coisa neurológica, que ela perdeu todo o controle motor, perdeu a consciência, está lá, acho que respirando por aparelhos, não sei os detalhes, mas essa mãe a cada dia coloca lá uma oração, um agradecimento, e às vezes a gente não tem nem problemas nessa intensidade, e ficamos murmurando, enquanto alguém que de fato sofre, está agradecendo a Deus, por coisas pequenas, por coisas pequenas, e a gente está lá, murmurando e reclamando, por coisas que são do cotidiano e da nossa vida, e esquecemos de levantar as mãos para o céu, e agradecer a Deus, pela vida que nós temos. Como é que você fez isso, Davi? O Deus que te fez rei, o Deus que tem te dado bênção, como é que nós, servos de Deus, abençoados por Deus, Deus mudou a nossa vida, Deus tem dado o pão de cada dia para nós, e ainda assim, muitas vezes, nós preferimos viver em pecado, nós preferimos viver enganando a nós mesmos, ao invés de viver uma vida digna de Deus. Versículo 9,
Por que você desprezou a palavra do Senhor? Davi, por que, Davi? Por que você desprezou a palavra do Senhor? Quando eu estava lendo, isso me deu um aperto no meu coração. Por que desprezar a palavra de Deus? Por que desprezar o maior tesouro da minha vida? Por que desprezar a maior riqueza que nós temos? Por quê? Se Deus ele me abençoou, se Deus tem me dado provisão, se Deus tem sustentado a minha vida, por que eu vou desprezar a palavra dele? Irmão, você já foi desprezado por alguém? Alguém fez assim, dá vontade de dar um abraço assim agora. Alguém disse. Você que já foi desprezado por alguém, sabe como é que é ruim? Quantas vezes nós desprezamos a Deus? E mais, desprezamos a palavra que Ele nos tem dado. Não perca prazer na palavra de Deus. Nós desprezamos a palavra de Deus quando para nós ela não tem mais importância. Parece que o nosso sentimento, ele tem mais importância do que a palavra de Deus. Parece que aquela situação que nós estamos vivendo tem mais importância do que a palavra de Deus. Parece que a tentação da carne tem mais importância do que a palavra de Deus. Por que desprezar a palavra de Deus? Por que desprezar aquele Deus que tirou você do pecado, que te salvou, que te deu família, que sustenta você, que usa você, que quer fazer de você um instrumento dele? Por que encontrar um desejo maior? Por que procurar um apreço maior? Irmãos, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não permita que os seus desejos carnais, que os seus sentimentos, que as suas emoções, que a situação seja maior que a obediência à palavra dele. Irmão, se for possível, abra mão para cumprir a palavra de Deus. Se for possível, abra mão. Eu não vou falar, eu quero me corrigir. Quando eu falo se for possível, é se você quiser, mas eu peço para você, abra mão pela palavra de Deus. Abra mão pela palavra de Deus. Vai ser a maior escolha que você vai fazer na sua vida. Vai ser a maior escolha, a melhor escolha que você vai fazer. Davi, por que você desprezou a minha palavra? Davi, por que você fez o que o Senhor reprova? Davi, você sabe que é errado. Por que que você está fazendo? Meu irmão, como é que nós, conhecedores da verdade e da palavra, continuamos a caminhar no erro, a fazer o que Deus, Ele reprova? Como é que podemos continuar no erro? E ainda assumir, eu sei que estou errado mesmo. Se você sabe que está errado, por que que você não muda a sua condição? Por que que você não muda a sua postura? Por que que você não muda as suas escolhas? Pastor, mas é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já caí. Olha, a Bíblia diz, se o seu olho te faz pecar, arranque fora. Eu não estou dizendo aqui para literalmente não, irmãos. Mas eu estou dizendo, se um ambiente, uma pessoa, uma situação está te fazendo você pecar, sai fora.
Tem um cara, uma história de alguém que o problema dele era com a internet. Alguém chegou na casa dele, e aí, cadê o seu computador? Eu não tenho mais. Foi a única maneira que eu tive para me livrar do meu vício em pornografia. Foi não acessando mais o meu computador. Eu tive que lançar fora. A gente tenta dar um jeito para aquilo que não tem jeito. A gente tenta dar um jeito para aquilo que não vai dar certo. Se você está num caminho que está sendo destrutivo para a sua vida, eu falo para você hoje, com muito amor, saia desse caminho. Saia desse caminho. Saia desse caminho. Vá para um caminho de bênção. Vá para o caminho que Deus ele tem para você. Não faça aquilo que Ele reprova. Só que muitos de nós preferimos ficar nesse caminho. E colocamos máscaras para tentar viver, para tentar conviver com o pecado. Irmãos, não conviva com o pecado. Não faça do pecado o seu animalzinho de estimação, que está com você para todo lado. Não faça do pecado o seu animalzinho de estimação. Não conviva com o pecado. Tire de você qualquer sentimento, qualquer atitude, qualquer comportamento que está dominando você. Então, para ir para a parte final aqui, eu gostaria de dar 4 aplicações aqui. O primeiro ponto é: não esqueça o que Deus fez em sua vida. O tempo vai passando e a gente vai esquecendo aquilo que Deus ele já fez. O Espírito Santo sempre me levou a fazer orações. E uma das orações é: Senhor, eu não quero esquecer quem eu sou no Senhor. Eu não quero esquecer aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então não me deixe esquecer. Porque pode ter momentos na sua vida que aquela situação vai ser muito maior, vai bater muito mais forte, e você vai querer esconder o seu talento, enterrar o seu talento, esquecendo aquilo que Deus ele quer fazer e aquilo que Ele já fez. Então não deixe que o tempo ele enterre a história que Deus já fez na sua vida. Não deixe que o tempo ele enterre o que Deus já fez na sua vida. Se o tempo tem enterrado, eu peço para você hoje, faça uma reflexão. Comece a lembrar. Comece a lembrar o que Deus já fez em você. Comece a lembrar o quanto que Deus ele já fez na sua vida. Segundo ponto, não esqueça o que Deus já te deu. Parece que só porque hoje está faltando alguma coisa, a gente esquece e fala que Deus abandonou a gente. Deus me deixou. Deus me largou. Mas olha só. E o que Deus ele fez ontem? E o que Deus fez há 10 anos? O Kaique deve ter percebido, mas eu fiquei triste quando a gente perdeu a quadra. Eu falei: Senhor, e agora, Pai? Eu comecei o ano mal, porque o negócio estava dando tudo certo, e de repente, falei: a gente tem tudo, menos o lugar para fazer o projeto. Mas aí eu tenho que me lembrar, o que Deus ele fez lá quando a gente não tinha nada no caixa? Quantas pessoas Deus levantou para prover no projeto? Então o mesmo Deus que levantou lá, Ele vai abrir uma porta. Só que a gente esquece, irmão. Parece que eu tinha me esquecido
da forma que Ele agiu. E nós somos assim. Só por conta desse momento de aflição e dor, parece que nós temos um Deus que nos abandonou. Só que nós esquecemos o quanto que Ele já fez em nossas vidas. Não esqueça o quanto que Deus já te livrou. Não esqueça o quanto que Deus já te deu provisão. Não esqueça o quanto que você clamou e Deus te respondeu. Esse Deus que estava com você ontem, hoje ainda está com você.